Muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje vamos estar falando sobre um assunto que todo fotógrafo gosta. Vamos estar falando sobre lentes. Eu vou estar gravando uma série de vídeos falando sobre várias especificações das lentes, como escolher, a diferença entre lente zoom e uma lente fixa, qual a vantagem de cada uma, como escolher a melhor lente para aquele trabalho que você quer executar. Então, você que quer aprender um pouco mais sobre lentes e ver um pouquinho sobre minha opinião sobre elas, acompanhe essa série de vídeos. Em primeiro lugar, por que investir em uma lente? Todos nós sabemos que equipamentos fotográficos são equipamentos que têm um valor bem elevado. E a lente, possivelmente, ela vai custar até muitas das vezes mais até do que o corpo da câmera que você vai estar comprando. Porém, as lentes são que têm um melhor custo-benefício, porque geralmente o corpo da câmera você tem que acabar trocando mais frequentemente. Geralmente a cada 3, 4 anos, no máximo, você geralmente tem que trocar esse corpo. Porém, as lentes você continua utilizando, né? As lentes, em sua grande maioria, servem de uma câmera para a outra, né? Respeitando ali a questão da marca, se a lente é full frame ou não. Então, respeitando tudo isso, você consegue o quê? Continuar utilizando aquelas lentes que você já adquiriu ao decorrer do tempo. Então, por isso é um dos motivos que a lente geralmente tem o melhor custo-benefício de investir. As câmeras fotográficas hoje em dia já estão, até as câmeras de entrada já tem uma qualidade muito boa, né? Então eu até falo que hoje em dia tá até difícil de sair uma câmera que seja muito ruim, né? Então elas já saem por exemplo, com uma capacidade de ganho de luz muito boas, onde você vai conseguir o maior diferencial em termos de equipamento. Seria, né, em iluminação, seria em lentes. Principalmente em lentes que eu vou estar abordando aqui nesse momento. Outro dia eu vou estar falando também sobre flash, sobre iluminação, isso fica para os próximos vídeos. Em primeiro lugar, a gente tem que saber como escolher uma lente ideal para o meu trabalho. Cada lente tem vários recursos dentro dela. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre os milímetros, né? O que seria isso? Uma forma mais simples de se falar seria qual que seria aquele zoom que aquela lente vai te proporcionar. Para a gente poder escolher uma lente certa, a gente precisa primeiro definir o que eu vou trabalhar. Com o que? Qual a área que eu vou atuar? Primeiro, sabendo esse ponto, você vai saber o que aquela área, o que aquela fotografia, o que aquele job vai necessitar que você tenha. Vamos lá. Por exemplo, se eu for fotografar ambientes, se eu for fotografar arquitetura, né? Muitos dos ambientes são muito pequenos, então isso vai me exigir que eu tenha uma lente que tenha um grande campo de visão. Então eu vou precisar ter lentes mais grande-angulares. Se eu for fotografar, por exemplo, esporte, eu vou estar mais longe, né, dos esportistas. Então, nesse caso, eu vou precisar de uma lente que consegue o quê? Aproximar bem da imagem. Então, eu vou precisar de uma lente teleobjetiva. Se eu for fotografar, por exemplo, pessoas, retratos, books, não é interessante que eu fotografe com uma grande angular. Por quê? Porque vai estar distorcendo. E nem que eu fotografe tanto com uma teleobjetiva, porque vai estar achatando muito os planos. Então, é interessante que eu fotografe ali com uma lente normal, uma 85, uma 50mm. Então, para cada tipo de trabalho, tem uma lente ideal, né? Que seria o mais ideal, que você consegue trabalhar bem naquela área. Claro que você pode estar querendo fazer algo de diferente, né? Mas, em sua grande maioria, existem lentes específicas que vão entregar mais recursos, né? E mais conforto para você poder trabalhar em cada tipo de trabalho. Todas as lentes têm, né? Especificado nela aqui assim, a quantidade de milímetros. Geralmente, todas as lentes daqui, uma 85mm, geralmente tem aqui na frente, nessa parte da frente aqui. Nessa parte tem todas as informações dessa lente. E geralmente, aqui também na parte de cima, geralmente também tem mais informações sobre elas. Esse milímetro aqui, ele indica o quê? Justamente qual o campo de visão que essa lente vai te proporcionar, né? Essa aqui é uma 85, essa daqui seria uma 50mm, então todas as lentes têm isso, principalmente nessa parte aqui da frente, tem todas as informações da lente, inclusive. As lentes, falando em milímetros, elas são divididas em basicamente 3 categorias. Tem algumas subdivisões também, mas basicamente são em 3 categorias, que seriam grandes angulares, lentes normais e teleobjetivos. Eu separei aqui, tem alguns exemplos de uso, né, de cada tipo dessas lentes. Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, as grandes angulares. As grandes angulares são aquelas lentes que têm um campo de visão bem aberto, que te proporciona um grande campo de visão. Geralmente tem ali entre 8mm
até 35 milímetros, né? Então você consegue ter um grande campo de visão. Elas são bem utilizadas, como eu falei, para a questão de arquitetura, paisagem também usa bastante, e eventos sociais. Eventos sociais geralmente usam um pouquinho de todas as lentes. Uns trabalhos mais específicos seria mais para arquitetura, seria mais para paisagem, que fica bem legal. Para pessoas tem que tomar um certo cuidado, porque lentes grandes angulares, quando você vai fotografar pessoas, geralmente as bordas elas dão uma distorcida. Tem lentes que tem uma qualidade maior que distorcem menos e tem outros que distorcem bastante. Então, para fotografar pessoas, tem que atentar a esse detalhe, tá bom? Aí tem as lentes normal. Lente normal seria o quê? Umas 50 milímetros, mas geralmente de 35 a 85, o pessoal coloca na mesma categoria mais ou menos ali, de lentes normais. Essas lentes assim, normal, que seria 50 milímetros, como essa daqui que eu tenho aqui na minha mesa, ela é muito boa para você fotografar, por exemplo, pessoas. Por quê? A lente de 50mm, ela dá o mesmo campo de visão, geralmente, que o olho humano. Seria um campo de visão bem familiar para nós. Então, geralmente, a aceitação desse tipo de visão, dessa distância, é muito bem aceita aos nossos olhos, tá? Então, são lentes que não achatam tanto assim o plano, né, o fundo ali, causam pouquíssimas distorções. Então, é uma lente muito boa, principalmente, igual eu falei, para fotografar retratos. Depois dessa categoria de lente normal, a lente de retratos também é muito bom para fotografar alguns detalhes. Ela é uma lente, digamos assim, que você consegue usar para quase todos os tipos de trabalhos. Claro que tem suas adaptações, né, dependendo da situação, mas geralmente você consegue usar para quase tudo, principalmente uma 50, uma 35mm, que é um pouco aberto, né, mas também não é tanto assim. Depois da categoria de normal, já entra o que? A categoria de teleobjetivas. As teleobjetivas são de lentes 85, igual essa daqui, até 200, 500, 1000 milímetros, né? Então, acima de 85 já entra na categoria de teleobjetivas. Ela consegue aproximar bem o assunto fotografado ali na sua imagem. Esse efeito de conseguir aproximar bem, ele vai causar o quê? Um achatamento no plano de fundo. Eu vou estar falando no próximo vídeo sobre a abertura das lentes, né? A abertura da lente também causa aquele efeito de desfoque. Porém, nos milímetros você também consegue causar esse efeito de desfoque. Por quê? Porque você vai estar achatando os planos. Com isso você vai conseguir sim fazer aquele desfoque bonito, né, nas imagens, né, caso fosse o interesse de fazer esse efeito, tá? Então, principalmente as teleobjetivas, você consegue ter esse efeito também. As teleobjetivas geralmente é muito bom para você fotografar, geralmente jornalistas, fazer a parte de fotojornalismo em um evento, fotografia esportiva, tudo que você precisa estar longe do assunto fotografado, né? Por exemplo, fotojornalismo, né? Você precisa de muita descrição. Então, quando você consegue se afastar do assunto a ser fotografado, você consegue ser mais imperceptível. Então, sendo assim, você consegue extrair fotografias mais naturais das pessoas, né? Então, teleobjetivas são muito utilizadas nesse caso. Tenho mais alguns exemplos aqui que eu separei para justamente mostrar essa questão do achatamento de planos. Nessa imagem aqui mesmo, que foi feita com a 35mm, a gente consegue ver que é um campo de visão até aberto. Com a 50mm a gente consegue aproximar um pouco mais, então você não tem mais aquela informação ali das placas. Nesse cantinho que tinha essas pessoas você já não consegue ver mais. E assim por diante, né? Com 85 você já consegue aproximar bem mais do assunto a ser fotografado, né? Já não tem mais tanto aquele senhor, aquele pessoal aqui na rua também já não aparece tanto na imagem. E aqui com 120 já tá bem fechado já no assunto principal da imagem. Tá vendo aqui a questão do plano? Como você cortou, você acaba achatando ainda mais. Olha só para você ver o plano dessa imagem com dessa daqui. Esse achatamento de planos também causa esse efeito de desfoque. Provavelmente nessas imagens aqui, além de puxar, né, o zoom, digamos assim, a pessoa também acabou fechando o diafragma, porque se fosse manter com a mesma abertura, provavelmente o fundo estaria com um desfoque bem maior ainda. Seguindo essas dicas que eu passei para vocês, principalmente pensando no que você vai fotografar para você poder escolher a lente ideal, você já consegue, através dos milímetros, já saber classificar, até mesmo filtrar as lentes que mais dariam certo para você. Porém, você tem que saber algo que lá no início da minha carreira, quando eu comecei a ver sobre isso, eu achava que existia, mas não existe uma lente perfeita, né? Geralmente o fotógrafo ele tem que ter ali na sua mochila
2, 3 lentes, né, dependendo até mais, porque em vários trabalhos, em cada situação, às vezes precisa de um campo de visão diferente. Então, geralmente não existe uma lente ideal, uma lente perfeita que você consegue fazer tudo. Seria muito bom a gente tivesse uma 10, 200, 1.4, super nítida, né, com a qualidade ótica maravilhosa. Porém, isso ainda não existe, né? Pode ser que mais pra frente o pessoal coloque, mas ainda não existe. Então, geralmente, cada fotógrafo tem que ter ali 2, 3 lentes para poder cobrir todo o campo de visão que aquele trabalho precisa. Mas pensando bem em o que você vai fotografar e o que aquele trabalho vai exigir de você, você já vai conseguir acertar muito mais na hora de adquirir uma nova lente, né? Um novo equipamento. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a abertura, a questão do diafragma. Tem muitos fotógrafos, né, que estão iniciando principalmente, não conhecem muito bem o efeito que isso vai trazer para sua fotografia, né? Não conhecem às vezes o benefício, o que você ganha, o que você perde, como escolher, dependendo do tipo de trabalho que eu vou estar executando. Então, no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais especificamente sobre a abertura, né, das lentes. E caso você tenha alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, sobre a questão de milímetros, como escolher uma lente ideal, deixa aqui nos comentários, eu vou estar olhando, respondendo cada um individualmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, continue acompanhando, vão ser 5 vídeos sobre lentes que eu vou estar gravando agora, e qualquer dúvida que vocês tiverem, só vocês mandarem aqui nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.